Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2º, o último capítulo de O Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros. Estamos dando continuidade ao item Natureza das Penas e Gozos Futuros. Natureza das Penas e Gozos Futuros, questões 970, 971 e 971A. 970, 971 e 971A. Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Vamos estudar? Vamos lá. 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Resposta: são tão variados quanto as causas que os produziram, e são proporcionais ao grau de inferioridade, assim como os prazeres são proporcionais ao grau de superioridade. Podem ser resumidos da seguinte forma: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes e tudo o que não podem obter. Ver a felicidade e não poder alcançá-la. Pesar, ciúme, raiva, desespero decorrentes de tudo o que os impede de ser felizes, remorso, ansiedade moral indefinível. Têm o desejo de todos os gozos, mas não podem satisfazê-los, e nisso consiste sua tortura. É muito difícil a gente imaginar ainda, ou pelo menos para a maioria de nós, ou para uma grande parte de nós, imaginarmos o sofrimento que seria o sofrimento de um espírito inferior no plano espiritual. E isso é uma tarefa muito difícil, porque inclusive Kardec vai fazer uma citação daqui a pouquinho, a questão 966, que a gente já estudou, no dia 2, que foi por que o homem faz uma ideia tão grosseira e absurda das penas e gozos da vida futura. Porque a gente ainda tem ideia de que há uma punição para os maus e há uma premiação para os bons. E se trata, evidentemente, de algo muito diferente disso, apesar de parecer ser igual. Tudo se resume a uma palavra, e a palavra que nós precisamos ter sempre em mente, nós espíritas, é consequência, ou consequências. Tudo gera consequências. Tem uma frase que o professor Mário Sérgio Cortella sempre repete em suas palestras, que é: toda escolha implica em perda. Toda escolha implica em perda, ou seja, sempre que eu tenho que escolher entre mais de uma opção, portanto é a escolha entre mais de uma opção, a que eu não escolhi eu perdi, certo? Então toda escolha implica perda. Com relação às consequências, eu preciso escolher quais serão as minhas menores perdas. Eu sempre preciso fazer uma boa escolha, porque as consequências dos meus atos serão sempre proporcionais ao grau de sabedoria que eu tinha, de conhecimento sobre o assunto, sobre o tema, e de evolução no momento em que eu tomei a decisão, em que eu fiz a escolha. Aquilo que eu vou perder não pode ser mais caro do que aquilo que eu escolhi. Certo? Então, aqui podem ser resumidos da seguinte forma os sofrimentos dos espíritos inferiores: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes e tudo o que não podem obter. É como se tá ali na frente o que poderia ter, ver os outros tendo aquilo que você tanto quis e você não pode ter. Ver a felicidade e não poder alcançá-la, ter pesar, ter ciúme, raiva, desespero, remorso, ansiedade moral. O remorso, inclusive, é um dos piores sentimentos. E esse remorso, que ele não é produtivo, o arrependimento é produtivo, o remorso não é produtivo, então o remorso ele só faz mal para a gente. Ele só nos causa dor, nos causa sofrimento. Sem proveito, se não caminhar para o arrependimento, percebe?
Então, essa tortura moral que nós mesmos nos impomos é um grande sofrimento. Por exemplo, o sujeito que é muito avarento, que deixava de comprar comida, por exemplo, para guardar dinheiro. Há muitos exemplos na ficção, em livros, novelas, filmes, de pessoas assim que vivem naquela dureza com pilhas de dinheiro e esse dinheiro improdutivo, sem fazer o bem que deveria fazer, uma prova fracassada da riqueza. E qual é a maior dificuldade, qual é o maior sofrimento desse sujeito quando ele desencarna? Muitos de nós poderíamos imaginar que iria para o inferno para isso, o sofrimento. Um dos sofrimentos claros do avarento, ele fica no terra a terra, nem para o umbral ele vai. Perceba, ele não vai para o umbral. Via de regra, o Fábio disse que todo avarento é assim. Não, cada caso é um caso. Estou falando da regra básica. Via de regra, o sujeito fica na casa dele, perto do dinheiro dele, perto dos familiares, vendo o que pensam cada uma das pessoas que conviviam com ele, vendo todo o seu dinheiro ser dilapidado, ver sendo gasto, a maldade com que as pessoas vão falar dele e o jeito que vão gastar aquele dinheiro, né? Ainda bem que ele guardou todo esse dinheiro, agora eu posso gastar com isso, com aquilo. E esse vai ser o sofrimento dele. Então perceba que não é nem umbral, que é aquilo que a gente está falando, né? Espírita tem que parar de só trocar o nome. Eu acreditava quando eu era de outra religião em céu e inferno. Agora eu sou espírita, eu troquei para umbral e colônia. Então, se eu fui bonzinho, eu vou para colônia, se eu fui mal, eu vou para umbral. Não, não necessariamente. O que nós estamos falando é o sujeito dessa situação que eu estou dizendo aqui, do avarento na regra, ele fica próximo da situação que ele vivia, que ele vivenciava, e vê os seus bens serem dilapidados. E aquilo é um sofrimento gigantesco para ele. Imposto por Deus? Não. Consequência de seus atos, porque ele criou vínculos do seu perispírito com o seu dinheiro e com as suas coisas, que ele não consegue sair de casa, de perto dos seus bens. Portanto, o sofrimento que ele padece naquele momento é em consequência do que ele fez durante a vida. Né? Então é uma situação bastante fácil da gente entender. Não tem nem a ver com umbral. Percebe? Não tem nem a ver com umbral. É uma situação simples. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, o que o inimigo do Eustáquio, Tergô, fez com ele quando ele desencarnou na primeira vida narrada no livro, que ele se chamava Eustáquio, a primeira coisa que fez foi conduzi-lo ao palácio para que ele descobrisse que o filho não era dele, que a esposa tinha traído ele com o rei que ele tanto admirava e tanto ele defendia, que ele era o general dos exércitos do rei, o Todo-Poderoso. O rei mandava ele nas guerras justamente para tirar ele de casa e poder sair com a mulher dele. E o filho que ele tanto adorava era filho do rei, e ele descobre que o filho não o suportava, que o rei não suportava, que ninguém gostava dele. Aquilo foi um golpe gigantesco no orgulho dele, e foi um sofrimento tão grande que ele se abateu de uma certa forma, que ele foi aprisionado no próprio castelo, no umbral, o castelo que ele havia construído no umbral antes de encarnar, que seria impossível dele ser preso numa matéria mental que ele mesmo criou, né? Como é que ele ia ficar atrás das grades de uma matéria mental que ele criou? Né? Impossível. Então ele ficou lá, não conseguia sair daquela situação, de tão para baixo que ele ficou, de tão mal que ele ficou, do sofrimento tão doído lá dentro do coração dele, pela traição, embora ele fosse um sujeito que traía a esposa com todo mundo, né? Mas ele não suportou aquela situação. Então, foi umbral a situação do Eustáquio? Não. Percebe?
Então, a natureza das penas e gozos futuros, elas dependem de uma palavrinha: consequências dos meus atos, né? 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? A gente sabe que não, né? Sempre boa por parte dos bons espíritos, nem é preciso dizer. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que acreditam ser suscetíveis de se deixar levar e que muitas vezes eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida. 971a. Assim a morte não nos livra da tentação? Resposta: não, mas a ação dos maus é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles, os espíritos, não estão sujeitos às paixões materiais. No livro... Ah, meu Deus, eu estou vendo a capa do livro, fui falar o nome e me sumiu. Aquele livro que o seu Abel falou que era de ficção, quando a gente foi jantar com ele, o seu Abel Glaser, escritor, aquele livro do Clarim, que fala do umbral da matéria mental. Como que era o nome do livro? Tinha um túnel na capa. O Lugar. O Lugar. Veio. O Lugar. É um livro de ficção, claro, mas é baseado na ficção no sentido de que não é mediúnico, né? É escrito por alguém que tem o conhecimento espírita. E com base nos conhecimentos espíritas, então criou-se uma história. Não é um livro mediúnico, não é o que aconteceu com alguém. Válido também, evidentemente, né? Só não podemos levar a conta de mediúnico. Por isso a questão de falar esses fatos. E o livro mostra, por exemplo, a interação mental que acontece com cada um de nós. E quando a mente é superior no sentido de intelecto, ela consegue envolver a outra mente, de modo que é possível criar imagens, criar conceitos, criar ideias para que a outra pessoa acredite. E o foco principal dos espíritos obsessores que me ajudam nessa vida a fazer grandes bobagens, por exemplo, tem uma vidente que ela quer ser famosa, uma vidente moderninha que ela quer ser famosa, uma moça loira. Eu não lembro o nome dela, não iria falar, mas não lembro o nome dela. E ela fecha o olho e fala: estou com os olhos fechados e eu estou vendo que vai acontecer não sei o que, vai acontecer não sei o que lá, e muitas coisas ela acerta, catástrofe principalmente, ela acerta. Por uma questão simples. A catástrofe que vai acontecer, como aconteceu agora um terremoto no Japão, é fácil de prever porque tem toda uma equipe do plano espiritual superior trabalhando na região com muita antecedência, porque terremoto é algo previsível pelo plano espiritual superior, que sabe que vai acontecer em tal lugar, e as pessoas que precisam desencarnar para lá já foram designadas para que estivessem lá naquele local para desencarnar coletivamente. Os sobreviventes que têm que passar por uma série de provações e privações também estão no lugar certo, porque lá vai acontecer o terremoto com possibilidade de tsunami, como aconteceu no Japão essa semana. Nós estamos gravando esse vídeo no iniciozinho, né, hoje é dia 5? Não, hoje é dia 4. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024, e aconteceu esse terremoto de 7,6 na escala Richter. Não se fala mais, só fala de magnitude, né? Mas enfim. E ela adivinhou. Qualquer médium adivinharia se tivesse com essa intenção, porque existe toda uma matéria mental, todo um trabalho do plano espiritual naquele local para o resgate, por trabalho de socorro aos desencarnados, para não haver vampirização, para que os sobreviventes recebam as provações e as privações, aqueles que não podem sucumbir, que vão ser ajudados por equipes especializadas do plano espiritual. Então tem todo um trabalho lá, uma grande movimentação. Se você tiver um pouquinho de conhecimento mediúnico e tiver auxílio de espíritos desocupados,
tem interesse em fama, interesse em aparecer, interesse em conseguir futuros escravos espirituais, você vai conseguir perceber onde tem essa movimentação e vai fazer essa, aspas, previsão, certo? Essa moça, muito assessorada por espíritos de baixíssimo calão, ela recebe então esses insights, é um nome bonito, né? Esses insights, essas inspirações daquilo que vai acontecer. Por isso que catástrofe, ela, via de regra, acerta, porque evidentemente é mais fácil, porque o plano espiritual se programa, e aí é igual você está passando você está numa rodovia, né? O trânsito está paralisado numa rodovia e de repente passam vários caminhões do bombeiros, do SAMU, várias ambulâncias estão passando. Não precisa ser nenhum gênio para imaginar que lá na frente tem um acidente, né? Então, esses videntezinhos são exatamente isso. Eles veem a movimentação do plano espiritual e aí recebendo esses, aspas, insights dos espíritos, né, sem ocupação, para não falar vagabundos, né, que passam essas informações para eles. Esses encarnados, quando desencarnam, são imediatamente assediados por aqueles que eles ajudavam a conseguirem suas coisas materiais, através da mediunidade. E quando chegam no momento que o arrependimento pode surgir, é que eles vêm como amigos, amiguinhos extraordinários, tal e coisa e tal, dissuadir as pessoas do arrependimento, levando-os a acreditar que estavam certos, que qualquer um no lugar faria a mesma coisa, etc, etc. Esse é um problema, inclusive, dos grandes problemas que nós temos na seara espírita, que são dirigentes espíritas, que são pessoas responsáveis por atendimento fraterno, que no desejo, no afã de querer manter as pessoas frequentando o centro, como se fosse a quantidade de pessoas mais importante do que qualquer outra coisa. Ou então porque o fulano tem mais dinheiro, ou porque é status eu ter a casa cheia com determinadas pessoas, acabam fazendo vista grossa para grandes desvios morais das pessoas, justificando essas pessoas ou criando expectativas de justificação ou de alguma justificativa dessas pessoas, alegando que qualquer um no lugar teria feito a mesma coisa. Nossa, você ainda foi corajoso por enfrentar essa situação, né? Qualquer pessoa estaria muito complicada hoje. E mal colocadas essas palavras dão aquela sensação de tapear a consciência e jogar o arrependimento para debaixo do tapete, e isso vai custar muito caro. Todo atraso, atenção, todo atraso moral, todo atraso de evolução passa pela demora entre o erro e o arrependimento. É ali que está o nosso grande problema. Lembra dos dedinhos? Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Depois do erro, para o arrependimento, esse é o tempo que atrasa a minha evolução. É aqui. E é aqui que agem os espíritos, sempre me ajudando, entre aspas, porque isso não é ajuda, espíritos inferiores, sempre me ajudando a achar que a gente está certo. Que o arrependimento é coisa de fraco. Ou então de forçar o nosso remorso, criando uma certa revolta junto com o remorso, porque o remorso com revolta não se transforma em arrependimento. O remorso com a autocrítica leva ao arrependimento, isso é extraordinário. O remorso com o orgulho exacerbado pelos espíritos inferiores fazem com que eu fique no sofrimento do remorso, mas ele não se transforma em arrependimento. E com isso eu não passo adiante. Eu não evoluo. Se nós temos problemas sérios com o arrependimento sincero, comece a trabalhar isso já.
porque senão vai te atrasar e muito. E os espíritos vão usar esse ponto fraco contra você, contra mim, contra qualquer um de nós. Certo? É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo, Gotas de O Livro dos Espíritos. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.